Olá, vamos apresentar o projeto Técnicas de Normalização de Dados associadas ao método de monitoramento de integridade estrutural baseado em impedância. Este projeto foi desenvolvido no programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia, sob a coordenação do professor doutor Roberto Mendes Finzi Neto, o qual obteve apoio financeiro da FAPEMIG. O monitoramento de integridade estrutural é um processo de implementação de uma estratégia de detecção de danos para os mais variados tipos de estruturas de forma não destrutiva. Ele é composto de 4 fases. Primeiro, avaliação operacional. 2, aquisição e pré-processamento dos dados. 3, seleção e extração das características. 4, tomada de decisões probabilísticas. As fases 2, 3 e 4 é de fundamental importância a aplicação de técnicas de normalização. Essas técnicas são necessárias para distinguir influências externas causadas por variações ambientais e/ou operacionais dos efeitos causados pela ocorrência de danos estruturais. Os efeitos da variação da temperatura têm sido reportados na literatura como um dos problemas práticos mais críticos e desafiadores da técnica baseada na impedância eletromecânica. Ao observar o modelo teórico para quantificar a impedância eletromecânica, observamos que a constante de acoplamento piezoelétrico e o módulo de Young do PZT são afetados pelo efeito da temperatura e, assim, modificam o valor da impedância eletromecânica. Influência da temperatura. A temperatura causa um deslocamento horizontal e vertical na assinatura de impedância. O formato da curva não se altera. Uma diminuição de temperatura causa um deslocamento da assinatura de impedância para a direita. Já o aumento da temperatura causa um deslocamento da assinatura de impedância para a esquerda. Com isto, o objetivo deste trabalho é determinar um sistema de monitoramento que possa medir a temperatura local com vistas à compensação do efeito da temperatura, evitando que falsos diagnósticos ocorram e, consequentemente, que as aplicações práticas da técnica possam ser implementadas com sucesso. Assim, devemos calcular um delta vertical através da diferença média global dos valores dos dois padrões de impedância analisados, no caso, baseline e a temperatura e a impedância em temperatura diferente. O cálculo do delta horizontal é feito utilizando a fórmula do coeficiente de correlação, em que os índices I se referem a baseline e o índice 2 se refere à impedância na temperatura diferente. O vetor baseline começa na linha H mais 1, já o vetor impedância temperatura diferente termina na linha N de menos H. O objetivo é ir testando o valor de H e observando o valor do coeficiente de correlação associado. Os resultados apresentados se referem a uma placa de alumínio com uma cerâmica de PZT 5H colada em sua superfície, em que foi monitorada em várias temperaturas dentro de uma câmara climática. Resultados: após a compensação das assinaturas horizontalmente e verticalmente, as assinaturas que anteriormente eram defasadas têm comportamentos semelhantes. Este gráfico é apenas qualitativo. Precisamos de uma métrica de dano para analisarmos os valores. Neste trabalho, utilizamos o desvio do coeficiente de correlação. Este gráfico apresenta as assinaturas de impedância com compensação e sem compensação. O CCD para as assinaturas de impedância com compensação foram baixos, o que é perfeitamente compreensível, já que a estrutura em análise ela não tem dano nenhum. Então, mostra que a técnica foi eficaz. Com a conclusão deste trabalho, produziu-se uma técnica de compensação de temperatura que requer apenas uma baseline, sem a necessidade de uma quantidade extensa de dados para treinamento do sistema diagnóstico, além de ser considerada rápida por não depender de extensos treinamentos de dados ou da execução de rotinas de busca heurísticas de otimização.